Foi o servo de Deus que o Espírito Santo usou para nos trazer, nesta manhã, uma orientação importantíssima para o nosso dia a dia, que faz parte de toda a nossa existência. E nós temos já algumas vezes repetido que o nosso falar seja sempre uma oração. Que desafio, né? Que o nosso falar seja sempre uma oração. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que o nosso falar seja sempre uma oração, né? Feita no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. O salmista expressou esse desejo, dizendo: sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, né? Rocha minha, Redentor meu. Então ele também queria participar desse grande desafio que é o nosso falar. Estamos bem informados que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Nosso coração tem amargura, nós vamos falar de amargura. Nosso coração tem maledicência, a gente vai fazer maledicência, né? Nosso coração tem muitas críticas, nós vamos ficar julgando todo mundo, né? Mas isso faz parte da escola bíblica de hoje, né? Então nós vamos suplicar que Deus nos abençoe, porque também estamos bem conscientes que a morte e a vida estão no poder da palavra. Então, por isso que Tiago, uma pessoa que sabia, pela sua experiência, que o centro da fala lá no nosso cérebro foi feito por Deus. Você tem alguns circuitos, alguns centros que fazem todo o processamento da nossa vida física, mental, intelectual e espiritual. Ele sabia que o falar pode repercutir em toda a nossa vida física, mental, espiritual, familiar, social, eclesiástica. Tudo que você puder imaginar, o falar vai ter uma influência. Então vamos orar mais uma vez, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, seguindo a orientação do Teu Santo Espírito, mediante a palavra que Tu nos trouxeste, através do irmão por parte de mãe de Jesus, que tinha uma experiência de transformação radical, alguém que tinha perseguido Jesus no seu ministério e agora, depois da ressurreição, se torna alguém útil para Ti. E nós Te suplicamos que o nosso falar seja sempre uma oração. No poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. 3 cuidados importantes que são resultado da oração. O primeiro cuidado nós vimos domingo pela manhã na ceia. Quando nós temos uma vida de oração, quando o nosso falar seja sempre uma oração, nós temos condições de ter uma vida emocional, um humor mais estável. E nós sabemos como o nosso humor varia, né? Momentos de alegria, de tristeza, de amargura, de felicidade, de angústia. Quantas coisas acontecem na nossa vida e que precisam de uma estabilidade. E a oração tem um papel fundamental. E a gente até propôs para vocês escreverem, né? Lembram? Escrevam, nem que seja uma frasezinha todo dia.
O A, que seria a preocupação que você tem, ou algumas das preocupações, mas você pode cuidar de cada uma delas por etapa. E depois o B, que seria a promessa de Deus, aquilo que você sabe, né? Então, coisas que Deus já colocou de informação de bom. Então, com isso, nós vamos ter condições de ter um humor mais estável. E Tiago fala, você tem que orar para que, se você estiver feliz, você tem que orar, se você estiver triste, você tem que orar. Então, nós louvamos o nosso Deus, porque temos um Deus que tem alegria em fazer com que o nosso humor, que tem o aspecto emocional, o aspecto espiritual, fique bem. Mas ele coloca também um aspecto importante da nossa vida, que é a nossa vida física. Como é que está funcionando o teu coração, o teu pulmão, o teu estômago, né? Como é que está funcionando a sua coluna? Quantos aspectos da nossa vida e que ele faz questão de colocar para nós, né? Nós vamos enfrentar mais uma semana, estamos no primeiro dia da semana, e todos nós sabemos. A palavra diz assim, que a nossa vida está como se fossem vasos de barro, né? Para que mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, né? Mas não desanimados. Ficamos perplexos, você entendeu o que está acontecendo, mas não desesperados. Ficamos muitas vezes sendo perseguidos, né? Mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a realidade. Então você tem momentos que você tem que pensar em tudo isso. É mais uma semana? Vão ter questões para serem resolvidas. Então, vou pedir a Deus que me dê uma estabilidade emocional diante das situações da vida. E vou pedir a Deus que Ele direcione, cuide da nossa saúde. Vocês acham que existe alguém melhor do que administrar a nossa saúde que Deus? Então, que nós possamos ter uma saúde que seja utilizada para orar, para interceder, para falar de Jesus, para você ser um bom funcionário, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Então, tudo isso vai fazer com que você possa ser mais eficiente na missão que Deus deixou para nós. Nós estamos aqui com uma missão, não é? Nós estamos aqui com uma missão. A nossa missão de adoração inclui automaticamente compartilhar Jesus com as pessoas. Viver uma vida decente, né? Então, ele fala do cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde. E como é que esse cuidado acontece? Qual é o primeiro requisito para você ter um cuidado com a saúde? Oração, tem que orar. Tem que suplicar a Deus, Senhor, eu quero ter saúde, eu quero vencer as minhas fragilidades físicas, né? Como já estamos vencendo as emocionais. E então ele coloca que mais do que nunca, o crente, ele está debaixo do cuidado de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, né? Então nós sabemos que esse é o Deus que nós cremos, que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, que nos guarda da sepultura antes da hora, né? E que renova a nossa juventude como a da águia. Então, não é que você vai pedir para, não quero morrer, eu quero viver 200 anos. Não é isso. Mas você vai pedir para Deus que enquanto você estiver vivendo, seja para a glória de Deus, seja para ser útil a Deus. Nós temos alguns exemplos, o exemplo de Moisés é interessante, né? Ele foi aos 120 anos com saúde boa. Acho que enxergava bem, né? Eu tenho que usar, muitos de nós já têm que usar óculos, né? Nem óculos ele precisava, né? E foi assim, tá a hora de chegar, pronto, partiu. Então, o louvor que sara. Então, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, né? E a memória. A saúde implica em você não esquecer de nenhum dos benefícios que Deus tem feito na sua vida. Porque nós somos assim, né? Nós valorizamos as vitórias que nós temos e muitas vezes nós nos esquecemos onde tivemos essa vitória, né? É bom, por exemplo, ver o Nilvo orando e agradecendo a Deus pela igreja. Ele não está aqui, está lá em Campinas. Mas agradece a Deus. Então, agradecer a Deus, porque uma das coisas mais tristes que o ser humano pode ter é ser mal agradecido, né? Mal agradecido é uma coisa terrível, né? Ele recebe 1000 bênçãos às vezes, mas qualquer coisinha ele
Foi o choro de Davi, né? Ele chorou por isso. Aquele que comia do meu pão foi aquele que se voltou contra mim. Então, a memória, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Então, o salmista está conversando com ele, né? Está falando um diálogo com ele mesmo, falando, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que a mim bendiga o seu santo nome. É que bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, Deus, a saúde está relacionada com o fato de você não esquecer as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, né? E o perdão. Então, Ele perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Então, quando a gente leva essa questão a sério, e nós vamos saber que Ele supre tudo bem de forma que a tua mocidade se renova como a águia. Então, primeiro o lado emocional, alegria, tristeza, nós oramos. Agora, você está doente, você ora. Na oração você tem o louvor, você tem a memória e você tem o perdão. Então, quais são os ingredientes da oração para você estar bem fisicamente? O louvor, né? Bendiz ao Senhor tudo que é me bendiga o seu santo nome, está louvando. Bendiz ao meu Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E a certeza de que Ele perdoa todas as nossas iniquidades, será todas as nossas enfermidades. Uma das coisas que a gente percebe é que o crente ele tem uma luta muito grande com o perdão. Então ele não consegue se sentir perdoado. É uma coisa lá de infância, da adolescência, pisou na bola, errou muito, né? Eu já era crente, fiz umas coisas que não devia ter feito. Irmãos, ou nós acreditamos no perdão de Deus, ou nós acreditamos que Deus quer perdoar todos os nossos pecados, ou nós não vamos ter saúde. Então, a saúde está relacionada com o perdão. Quando você usufrui o perdão de Deus, é algo maravilhoso, né? Quando você não fica escutando a voz do outro lá que fica te acusando, isso é algo extraordinário. Isso é muito bom para a nossa saúde. Verdade ou não? Vocês já perceberam? Você está com dificuldade na saúde, você começa a louvar o Senhor, você começa a lembrar que Deus fez coisas maravilhosas que continua fazendo e que você tem um perdão sem extensão, né? Ele perdoou tudo que nós fizemos. E quando nós reconhecemos o perdão, é uma força, um fortalecimento que nós recebemos para não pecar de novo, vocês sabiam? Então, já vi pessoas que quanto mais elas ficam focadas na culpa do passado, quanto mais elas ficam se sentindo acusadas, mais difícil é de elas aceitarem que Deus está querendo que elas vivam uma vida de saúde. Então, a saúde tem um papel fundamental na nossa vida e como nós oramos para ter estabilidade emocional, nós oramos também para ter saúde. Terceiro, ele coloca para nós que o método divino de você conseguir ter a tua vida espiritual em ordem é você confessar. É outro aspecto importante, né? De um lado você tem, eu não consigo me sentir perdoado. Do outro lado, eu não confesso os meus pecados para Deus. Eu não reconheço. Esse é outro aspecto importantíssimo que Tiago coloca. Então, da mesma forma como eu acredito no perdão, eu também usufruo o resultado da confissão. Vocês já perceberam que a gente fala muito pouco de confissão? O crente não presta muita atenção nisso, né? Mas a gente tem que estar diante de Deus, nós precisamos estar diante do Senhor e saber que eu preciso pedir que o Espírito Santo sonde o meu coração e confessar. Deus, Espírito Santo, faz com que eu confesse. O salmista dizia assim, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo bramido durante o dia todo. Então, enquanto a gente não confessa, a gente não aproveita o perdão e a gente fica se corroendo. Então fale com Deus, sonda o nosso coração. Fez alguma coisa errada, maltratou alguém, né? Não acreditou na palavra de Deus. Senhor, eu não consigo acreditar que o Senhor me perdoa de tudo. Então fala com o Senhor, confessa isso para Deus, né? E ele chega ao ponto de dizer assim, que às vezes nós vamos confessar para alguém, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então, nós percebemos que o Espírito Santo não separa o corpo da mente e da alma, ele trabalha com os três juntos, né? Aqui na Terra nós precisamos de saúde mental, saúde física e saúde espiritual. No céu é saúde espiritual total, né? Porque inclusive vamos receber um corpo que a Bíblia chama de corpo espiritual. Então, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio.
que nós passamos até sexta, né? Que sequidão, né? Todo mundo clamando para Deus por chuva. Às vezes o crente vive assim. Não, eu não quero, não vou confessar, não, eu estou certo, não tenho, eu que não quero me humilhar diante de Deus, não quero me humilhar às vezes diante do próximo. Então, o salmista passou por isso. Ele tinha feito coisas terríveis, mas ele era servo de Deus. A Bíblia chega a dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Né? Como é que um homem segundo o coração de Deus pode fazer tantas coisas erradas? Mas ele fez. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. A gente percebe que Deus está falando com a gente, que Deus está provando a gente, e a gente fica irredutível. Não, vou ficar do jeito que eu estou, né? Não é isso que Deus quer. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, por isso que Tiago, ele encerra de uma forma importantíssima, para que os servos de Deus estejam bem para fazer a missão. Porque a missão que nós temos pela frente é uma missão de muita pressão. Então nós precisamos estar bem equilibrados emocionalmente, com a saúde física, né, em ordem. Procure os profissionais que cuidam da saúde, use tudo que está ao seu alcance, que hoje existem muitas coisas que nos ajudam. Né? Não vamos resistir às orientações que os profissionais nos têm dado. A gente resiste, né? Não, eu já ouvi isso 1000 vezes, já estou sabendo, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Então, não é isso que a palavra de Deus está colocando para nós. Para a gente mudar, é muito bom a gente ter mudanças, né? E quando isso acontece, o Salmo 51, que vocês conhecem, purifica-me como risopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável, interessante essa tradução, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ou seja, sempre pronto para fazer com que o meu falar seja sempre uma oração. E tudo que eu fizer seja feito para que o nosso Deus seja glorificado. E tudo que eu fizer para o meu próximo seja como se eu estivesse fazendo para Deus. Né? E aí nós vemos, ele faz questão de salientar a eficácia da oração. Né? Todos nós lembramos que Acabe foi muito desobediente. Ele precisou ser provado. E Elias, então, recebeu uma ordem do Senhor para orar. E quantos anos ficou sem chover? 3 anos e meio. Né? Aí depois Deus falou, ora de novo, e choveu. Né? Então, a eficácia, o resultado da oração, ela faz bem para mim. Então, o perdão, a confissão, que cura. E ele faz também essa menção, faz bem para o meu próximo. Porque qual é o papel principal que nós temos que fazer em relação ao nosso próximo? Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. O ceifeiro, ele cuida da alimentação dos irmãos e ele cuida também daqueles que ainda não são irmãos. A provisão é para nós e para aqueles que ainda não se converteram. Então, ele até coloca que quando nós oramos e alguém se converte, o que acontece? Uma multidão de pecados é perdoada. Toda vez que uma pessoa se converte, você sabe que ali está acontecendo um grande milagre de aquela multidão de pecados incontáveis que a pessoa já cometeu, inclusive o que elas ainda vai cometer, já estão perdoados, porque o sangue de Jesus veio para ser derramado e assim nós podemos então exercer essa missão. Então, que o nosso falar seja sempre uma oração, vai ser decisivo na nossa vida, porque não faltam pressões na vida. Não faltam pressões para a gente ser disponível para estarmos orando, porque assim nós venceremos as provações, as tentações, as tribulações, as angústias, as perseguições, tudo aquilo que acontece no dia a dia, os medos, né? Venceremos as questões relacionadas com o perdão, com a culpa, com a confissão, e assim nós seremos bem-sucedidos e veremos pessoas se convertendo. Então é muito gostoso você ver isso, né? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta,
Lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Por isso que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo, né? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, nos entregou a palavra da reconciliação, e agora nós somos o quê? Representantes de Deus. Nós suplicamos para as pessoas, para que elas recebam Jesus, e quando nós pedimos para as pessoas que elas recebam Jesus, o que está acontecendo? Aí você está vendo uma multidão de pecados sendo perdoada, mais uma vida que sai das portas do inferno. Então, que coisa grandiosa que Deus colocou para nós crentes. Então, eu suplico, né, que eu e você, nessa semana, nós possamos sentir todos esses cuidados de Deus. Cuidado com a nossa vida emocional, né, mental, cuidado com a nossa vida física, o cuidado com a nossa vida espiritual, e que isso nos faça bem e faça bem para aqueles que nos cercam. Começando dentro da igreja, né, que a gente possa usufruir tudo isso aqui. Vamos agradecer por Tiago. Então, mais um texto que nós terminamos hoje e nos preparando para que Deus quiser falar conosco no próximo domingo, pela manhã. Escola Bíblica, depois a Assembleia, né? Então, continue orando e intercedendo pela nossa Assembleia hoje, após a Escola Bíblica Dominical. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e só ela tem poder de discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra deve ser habitada nos nossos corações de forma abundante, para que nós possamos, então, ter uma vida de louvor, de conforto para o próximo, e de tudo que nós fizermos seja feito como se estivéssemos fazendo para Ti. E que esse princípio que Tu colocaste no coração do Teu povo, no coração de Tiago, nesses domingos, ele possa predominar no nosso dia a dia, no nosso caminhar, na nossa peregrinação, até o dia de nos encontrarmos contigo na Tua volta. Que o nosso falar seja sempre uma oração, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Nos ensinar isso, que a gente precisa aprender que ser bem-aventurado é aquele que você sabe que até a água que você bebe não é sua, é de Deus.